Esse vídeo não é sobre a Luísa Sonza. Eu queria falar um pouco sobre como que a tristeza ela é cansativa. Recentemente, a Luísa foi num programa chamado Desculpa Qualquer Coisa. Ela abordou muitos tópicos sensíveis, mas o ponto não é esse. Ela falou uma frase que me chamou muito a atenção, que é: sigo cansada de estar triste. Vamos ver um trechinho que eu achei bem interessante da entrevista? Você tá mais descansada e mais feliz? Não, sigo muito cansada de ficar triste. Nossa, cansadíssima de ficar triste. Eu odeio ficar triste, mas... eu acho que tem... É como é. Eu acredito muito. Eu acho que tem a música, inclusive, A Vida Como Ela É, porque eu acho que é o que é, gente. Também eu tô cansada de reclamar, tô cansada de... Cansada. Entendi. Eu acho que a gente se torna, depois de um tempo, uma pessoa meio cansada, assim. Você fala assim, ai, gente... Jogar videogame, né? Vamos de videogame? Fica mais fácil pra gente. Inclusive, eu sigo da mesma estratégia. Tô cansada? Ai, gente, vamos jogar videogame? Que aí a gente releva. Mas ela fala sobre ter vivido coisas muito duras ao longo da vida e o quanto que isso foi deixando ela muito cansada, muito exausta. A gente não costuma falar sobre a pauta do quanto que a tristeza ela cansa. Então, uma pessoa que lida anos da vida com depressão e vários problemas emocionais, é claro que ela vai ser amarga. É muito difícil você viver coisas difíceis durante a sua vida inteira e você ainda ser tão positivo. Mas não é no sentido de ser sempre pessimista, mas sim, ao longo dos nossos problemas e da nossa idade, a gente vai ficando mais ranzinza, mais irritado, mais estressado. A gente já não tolera mais as mesmas coisas que a gente tolera quando a gente é adolescente, a gente é imaturo, ingênuo. Então sim, a gente acaba colocando mais limites da nossa vida e inclusive nas nossas relações, mas isso vai tornando a gente pessoas chatas. Eu achava o Lula Molusco insuportável, mas gente, agora eu sou o Lula Molusco, eu sou chata, gente feliz demais me irrita. Não, gente, brincadeira, não é nesse sentido de felicidade, mas consciência de classe é importante a gente ter consciência do que a gente passa na nossa vida, que vai deixando a gente triste, que vai acabando com a gente de fato. E isso é um ponto muito importante, porque isso é justamente por que a gente não pode negligenciar a nossa saúde mental. Porque se a gente passa por problemas ao longo da vida na qual a gente não resolve, a gente vai adoecendo cada vez mais, a gente vai ficando cada vez uma pessoa insuportável de conviver, e às vezes a gente não aguenta conviver nem com a gente mesmo. Então, a pauta desse cansada de ficar triste é uma coisa que é tão triste de ver algumas pessoas vivendo, mas é uma pauta muito importante. No próprio documentário da Luísa Sonza, ela tem um vídeo dela chorando muito, falando sobre o quanto que ela já tá cansada de ficar triste, que ela já não tá aguentando mais. E esse cansaço, ele não é um cansaço físico, ele de fato é um cansaço emocional, na qual ao longo do tempo, quando os problemas vão acontecendo e a gente vai cada vez mais se autodepreciando e não sabendo cuidar da nossa saúde, sim, a gente vai ficando pessoas extremamente cansadas, extremamente ranzinzas e extremamente chatas. E hoje em dia, eu costumo falar que depois dos 30 isso se intensifica. Eu acho que por volta dos 27, por ali, 26, 27, a gente já vai amadurecendo algumas coisas, mas eu acho que depois dos 30, a gente vai se tornando cada vez mais amargo. Não é um amargo no sentido de ser pessoas amargas de espírito e que você não consegue ver nada de positivo, você é uma pessoa invejosa, não é isso. Isso não é saúde. Mas sim, mesmo a gente muito saudável, a gente acaba ficando meio amargo ao longo do tempo. Quando a gente sabe cuidar melhor disso, a gente vai sabendo lidar com essa amarguice. Mas é uma pauta muito complexa, porque é lógico que no quadro da Luísa Sonza a gente sabe que teve uma questão toda muito forte do hate em cima dela, ameaças, ódio na internet muito forte. Então a gente sabe que isso gera muitos problemas no emocional de uma pessoa, mas a gente também tem que ter a percepção de que existem casos e existem quadros que são muito difíceis de lidar e que a pessoa vai a cada vez mais ficando mais adoecida. E é por isso que a gente costuma ver pessoas mais velhas hoje em dia tão chatas, tão ranzinzas, tão cansadas. Diferente do que eu espero da nossa geração de hoje. A galera dos 25, a galera dos 30. Eu espero que tenha uma velhice mais saudável. Uma velhice que seja mais tranquila, que não seja tão amarga. Porque a vida, ela realmente é brutal, ela é difícil, mas
como dizia a nossa diva Luísa Sonza, ela também pode ser um paraíso. E quando a gente pensa sobre isso, é justamente uma forma da gente lidar com esses problemas da vida que vão deixando a gente tão cansado e tão triste. Isso é totalmente conectado aos aspectos relacionados à nossa neuroplasticidade, que é todo esse aspecto do que o nosso cérebro flexibiliza ou não. Então, sim, ao longo do tempo, nossa cabecinha ela vai ficando cada vez mais rígida, a gente vai ficando mais teimoso, e quanto mais problemas e quanto mais problemas não resolvidos ao longo da nossa vida, isso vai se tornando cada vez pior. E é por isso que as gerações anteriores têm uma velhice tão difícil, que a gente vê uma distribuição muito grande de medicação, taca medicação em todos os velhinhos, justamente por uma geração que não teve esse cuidado com saúde mental. E isso eu consigo até puxar aquele discurso clássico de que, eu apanhei, sobrevivi, eu vivi tudo aquilo na minha época e tô bem agora. Mas não, na verdade não tá, essa geração não tá bem. A geração dos mais velhos, nossos pais, da minha geração, da galera mais nova, os pais dessa galera têm uma velhice muito ruim, têm uma velhice muito difícil. Então, não tem o famoso mimimi da geração atual, mas tem inúmeros problemas com medicações, com ansiedade, com o uso de bebida, e até mesmo muitas frustrações da própria vida. E que isso acaba refletindo diretamente nos próprios filhos. Essa galera que faz terapia dos 20, 30 e pouquinhos anos, que faz terapia justamente por conta dos pais. Me chamou muita atenção quando eu vi esse trecho, porque é um discurso que ele é muito comum, e muito, muito comum hoje em dia, justamente porque lidar com muitos problemas ao longo da vida vai deixando a gente mais triste e cada vez mais amargo. Entretanto, isso também não quer dizer que a gente não deve se expor a problemas. Pelo contrário, a gente sempre vai ter problemas, vai ter traumas e vão ter coisas que vão deixar a gente triste. Mas o quanto que a saúde mental é importante e não saber trabalhar com saúde mental e a gente não desenvolver esse autoconhecimento e a forma da gente lidar com os nossos problemas podem gerar consequências muito sérias na nossa vida. E a gente pode entrar numa pauta legal também, que é, muita gente tem muitos problemas na vida e que de fato se tornam essas pessoas amargas, muito tristes, cansadas de estarem tristes, mas que não tem recurso financeiro para poder pagar uma terapia. Então a gente pensa, a Luísa Sonza é rica, ela consegue pagar terapia, por que ela está assim? Existem transtornos que vão gerar problemas muito significativos e que vão ser fatores de vulnerabilidade. Então, sim, a Luísa tem vários problemas, isso não é mistério para ninguém, e a gente sabe que todo o ódio, toda a pauta do ódio gratuito na internet gerou no emocional dela, mas, por exemplo, pessoas com depressão grave, pessoas autistas, pessoas com TDAH, pessoas com inúmeros problemas emocionais, seja do neurodesenvolvimento ou não, elas vão tender a ser pessoas mais cansadas e às vezes até mais irritadas, justamente porque a gente apanha tanto na vida que chega um momento em que a gente já não está suportando mais. Nada disso é uma análise tão certa. É um questionamento que eu acho válido a gente fazer do quanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde. Que existem inúmeros fatores que podem afetar esse tipo de humor ranzinza ao longo do tempo, mas que é um fato. A tristeza adoece, a tristeza cansa e vai nos tornando pessoas mais amargas. Eu quero muito saber qual é a opinião de vocês. Eu não chego a nenhuma conclusão nesse tipo de assunto. É realmente uma análise, talvez alguns questionamentos que são válidos a gente fazer, principalmente sobre saúde mental. E fora que eu sou apaixonada pela diva Luísa Sonza e eu queria muito falar sobre isso. Se vocês tiverem alguma opinião e quiserem comentar, não esquece de comentar e deixa o like pra mim, viu? Beijo!